Thank you, Jesus. Oh, we give you praise, Lord. Zilava vukona zako, zilava kutiva wena, kungena mbilwini yako, zivomeleli hosi, zilava kutsama Jehova, emilingeni ya wena, zivona leranzo rako, zivomeleli hosi, zilava vukona zako, zilava kutiva wena, kungena mbilini yako, zivumeleli hosi, zilava kutsama Jehova, emilengeni ya wena, zivona liranzo lako, zivumeleli hosi, kungena ukoneni sawena, sikutiva hosi yaka, kungena ukoneni sawena, simona liranzo lako, kungena embilwini ya wena, zikutiva hosi yaka, zisikitsingena Consigo. Queremos usar desta oportunidade que Deus nos tem concedido de estar vivos, partilhar a palavra de Deus, em que hoje vamos começar uma nova série de estudos. Estivemos um bocadinho ausentes por alguns motivos de força maior, contudo cá estamos de volta para uma série de estudos. E agradecemos a Deus pela sua companhia, agradecemos a Deus pela sua presença, agradecemos a Deus porque você está conosco, você caminha no nosso barco, ok? Ou junto deste barco do aprendizado da palavra de Deus. Antes de mais nada, nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que Deus tome a dianteira. Estamos orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. O Senhor que é Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é Alfa, o Senhor que é Ômega. Senhor, por favor, toma a dianteira, ensina-nos, instrua-nos. Senhor, somos pequeninos diante de Ti e somos, ó Rei de toda a glória, Senhor, totalmente dependentes. Se estamos aqui, Rei de toda a eternidade, é porque precisamos aprender de Ti. Tu é que és manso e humilde de coração. Instrua-nos, guia-nos para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amados, no dia de hoje queremos tomar desta oportunidade para glorificar a Deus mais uma vez, porque Deus é bom e Deus tem cuidado de nós. Quando Deus tem cuidado de nós, nós temos visto o cuidado dele. Nós estaremos embarcando para uma nova série de estudos da espiritualidade dos dons, que é a espiritualidade dos dons. Não, estamos saindo da espiritualidade dos dons
Creio que ainda estou devendo a série ao episódio 5, perguntas e respostas. Acredito que dentro em breve estaremos trazendo este porque tenho muitas perguntas na minha caixa de mensagens. Acredito que estaremos trazendo, porque o 4º episódio nós trouxemos correndo porque queríamos finalizar e responder o que já estava como questão, ok? Nós estaremos hoje introduzindo Jesus, o político, e factos não têm sentimentos. Factos não têm sentimentos. Mais uma vez, factos não têm sentimentos. Há dias eu recebi um vídeo de alguém que foi a um programa televisivo, aquele nosso programa que nos levou a espiritualidade dos dons. A pessoa foi lá, definiu o trabalho, e depois disse: trabalho não tem origem pagã, porque trabalho é antes da queda, aqueles assuntos não tem origem pagã. Ela mandou esse vídeo. Eu ri primeiro, mas depois fiquei um bocadinho triste. Triste por quê? Porque o que nós tentamos trazer com a espiritualidade dos dons era que baixássemos o nosso nível de ignorância. Quando você vai a um programa de televisão para conversar factos, e você chega lá e diz: eu acho, você está a incorrer ao mais alto nível de ignorância. Você está a mostrar o quão ignorante você é. E não é lúcido fazer desta forma. Quando você vai contrapor alguém que trouxe fatos, você tem que contrapor com fatos. Você não pode anular uma teoria, uma tese, sem trazer uma outra tese e bem argumentada. Agora, se nós formos trazer o achismo, eu acho muita coisa. Você acha muita coisa. Beltrano acha muita coisa. O que deve nos guiar não é o achismo. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. O que deve nos guiar são fatos. Por isso mesmo, Jesus sendo Deus, muitas das coisas ele aparecia e dizia: ouviste o que Moisés disse, mas eu vos digo. Eis que o Espírito é sobre mim, porque me ungiu, segundo está no livro de Isaías. E subiu numa jumenta para que se cumprisse o profeta. Quer dizer, Jesus andou em factos, não andou no que achava. E ele disse: o meu pai trabalha até hoje, tudo que eu faço, eu vi o meu pai fazer. Ele ia pelos fatos, não ia pelo que ele achava. Quando ele vai morrer, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O que Jesus estava fazendo? Fatos. A minha vontade não é um fato. A sua vontade é um fato. Porque eu vim para esta terra pela sua vontade. Então a sua vontade é um fato. Então quando você apresenta alguma tese, e o pior, a mim o que mais me entristece é que são pessoas estudadas. São os tais licenciados, né? Que fizeram monografia, estudaram metodologia de investigação científica e sabem quais são as regras de uma tese. E aparecem em um programa de televisão e dizem: acho. Como Samora Machel dizia, a luta continua. A luta continua. Enquanto permanecermos com esta mentalidade, continuamos a ser os mais miseráveis. Os mais miseráveis possíveis. Aquele ali fez aquilo. Ei, não, eu acho que não. Passamos por tolos quando criticamos o que não conhecemos. Quando eu disse trabalho, vinha do termo do latim, que era trabalhum, que era um instrumento. Eu disse que trabalho sofreu metaforização semântica.
Tem uma origem pagã? Sim, tem. Agora você chega e diz, eu acho. Não, nem eu tenho que achar alguma coisa. Eu não trouxe o que eu acho, eu trouxe fatos. Vocês percebem o que eu estou a tentar colocar aqui? Eu trouxe fatos, não trouxe o que eu acho. Eu acho muita coisa. Se formos para viveres o que eu acho, o que tu achas, no trabalho, por exemplo, você gostaria, se calhar, de entrar às 10, sair às 12. Outro gostaria de entrar às 22, sair às 0. Ele acha que assim seria produtivo. Mas o patrão diz, não, daqui é das 7 às 15h30, ou das 8 às 17, ou das 9 às 19. O patrão, ele não acha, ele tem que ir para os fatos, aquilo que ele assinou. Ok. Só vamos à espiritualidade dos dons. Porque falar de Samora Machel, que diz a luta continua. Samora Machel foi político, ou viciado à espiritualidade dos dons. Vamos a Jesus, político 1, Gênesis 1, versículo número 26. Diz a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou, macho e fêmea criou. Deus abençoou, disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servos-ão para mantimento. Todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. É impossível começar a me ver falar de um tema, ou começar um tema, um tópico, e não me ver falar de Gênesis. Gênesis 1, principalmente. Para mim, o centro da minha mensagem é Gênesis. Todas as minhas mensagens. O mistério, eu escrevi sobre os mistérios dos filhos de Deus, que vamos abordar um bocado neste tópico. É um dos livros que eu escrevi. Escrevi sobre dores do destino. Gênesis também incorpora, e são livros que, querendo Deus, virão à tona, querendo Deus e as suas orações acima de tudo. Querendo Deus acima de tudo, com a contribuição das suas orações. Acho que assim fica fácil, fica bonito, né? Ok. Meus amados, quando nós vemos Deus criar no livro de Gênesis, Ele vai criar o céu, vai criar a terra, vai criar os luminares. Deus vai criar os animais, vai criar as árvores, vai criar tudo isso. E Ele vai dizendo, haja luz, haja água, haja. Ele vai olhando para o haja. A principal palavra que Deus usa na criação é o haja. Só que em Gênesis 1:26, Deus muda o seu vocabulário e diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós vemos Deus mudar a sua tática, alguns dizem que Deus não usou a palavra para criar o homem, o que acaba não sendo um facto, porque o facto que nos mostra é que Deus usou a palavra. Ele diz, façamos. Da mesma forma como Ele diz, haja, mas agora Ele já não diz haja, Ele diz, façamos. Quer dizer que Ele agora está em diálogo com certas entidades. Porque quando Ele diz, haja luz, Ele não está a dizer, façamos luz. Ele está a dizer, haja luz. Ok? E esta luz tem a sua origem, tem a sua capacidade. Mas quando Ele diz, façamos, Ele agora já está se incluindo nesta criação. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus usa este termo, façamos, Ele usa a palavra, porque em Gênesis 2:7, em Gênesis 2, Ele diz que ainda não haviam árvores, porque Deus ainda não havia feito chover, e não havia homem para o cultivar.
Ok? Quer dizer que, se ainda não existiam estes, ainda não estavam lá, mas em Gênesis 1 Deus já criou, quer dizer que estes já existiam pela palavra, existiam no ser espiritual, que nós falamos na espiritualidade dos dons, que eles já existiam. Ok? Mas algo vai nos chamar a atenção é o termo que ele usa, façamos. E ele usa a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer que a imagem de Deus que eles vão criar devia ser em conformidade com a semelhança. Não bastava só ter a imagem, devia haver semelhança. Não bastava só ter imagem de Deus, tinha que haver semelhança moral de Deus. O homem tinha que se parecer com Deus. Daí que depois de ter come on, Jesus. Depois de ter a imagem e depois de ter a semelhança, Deus agora fala com a sua imagem e com a sua semelhança e diz: dominem sobre a terra. Porque o poder de domínio não está só na imagem, está na sua semelhança. Come on, Jesus. Deus. Existem várias coisas que carregam a imagem, que nos remetem a Deus, mas que não são semelhantes a Deus. Quando você olha para os montes, você tem a imagem de Deus. Você adora Deus de acordo com a imagem. Por isso é que muitos idólatras criaram deuses, e desses deuses têm a imagem de Deus, mas peca ou falha porque não tem a semelhança de Deus, não tem a igualdade de Deus. Oh, Jesus. Salmos 82, versículo de número a imagem e a semelhança. What are we talking about? Nosso desejo é ter uns 30 minutos para permitir com que você não se canse de nós. Salmos 82. I'm flowing, Baba. Ok. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? Respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defenderei o pobre, o órfão, fazer justiça. Livrai o pobre e o necessitado. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. 6. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Quer dizer que nem toda imagem de Deus tem a semelhança de Deus. Por que Deus, a congregação dos deuses, ele está sentado, a congregação dos deuses, e ele diz: vós sois deuses. A Bíblia diz em 2 Coríntios, diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não possa resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. Quer dizer que já se apresenta um Deus para este século. Mas os primeiros deuses autênticos que carregavam a semelhança, lembram-se que em Ezequiel 37 ou 36, se eu não estou em erro, não 37, Ezequiel 28, diz que este Lúcifer, ou Satanás, quis subir ao céu, ser semelhante ao Altíssimo. Mas por que Satanás entra para este nível de Deus deste século? Porque Deus, quando cria o homem à sua imagem,
e a sua semelhança. A imagem e a semelhança. Semelhança moral. Deus cria pequenos deuses. O que Deus cria não é uma raça humana. Deus cria uma linhagem dele mesmo. Deus cria uma filiação. Deus cria, Deus cria uma espécie de divindade. Existem espécies angelicais, existem espécies terrenas, que são os animais. Mas quando há uma mistura de terra e céu, essa espécie divina que carrega a imagem, as árvores têm imagem. Where I'm going. As árvores têm imagem de Deus, não tem a semelhança. Você pode glorificar a Deus pela beleza da árvore. Vamos explicar mais em frente. Você pode exaltar a Deus pela beleza dos montes. Você viu a imagem do Criador. Let me explain it. Quando você vê uma obra de arte e depois dizem Malangatana, aquela imagem te remeteu à pessoa de Malangatana. Você exalta a Malangatana por causa da imagem. Mas a imagem não tem semelhança de Malangatana. We are getting this. Come on, Jesus. Oh yes. I'm flowing. I'm flowing. A imagem te remete à pessoa, mas não tem a semelhança da pessoa. A imagem, esta imagem, tinha que ser conforme a semelhança. Esta imagem do homem, porque estes são, por isso se tornam pequenos deuses. Vós sois deuses. Conta a história que em 1807, o rei João de Portugal fugiu de Portugal com a sua tropa e foi se refugiar em Brasília. Levou também o seu filho, Dom Pedro I, o rei Pedro I. Conta-se que ele se estabilizou lá. O Brasil ficou uma colônia de Portugal. Mas em 1821, contam que o rei voltou a Portugal. O Brasil tomou uma independência disfarçada, continuou sob custódia. E o príncipe, que era o rei, era o príncipe Dom Pedro I, o rei Pedro, o príncipe Dom Pedro I. Quando o pai se ausenta, em 1822, ele se torna imperador. É como se fosse a imagem do rei no Brasil. Enquanto o rei continuava no Brasil, o rei João VI, continuava rei no Brasil. Quando o pai se ausenta do Brasil, o seu filho toma o lugar de imperador, como se fosse o rei do Brasil. Where I'm going. Factos não têm sentimentos. Estamos a trazer fatos históricos. Não tem sentimentos. Ok? Quando o homem é criado, está no céu. O homem é um príncipe no céu.
Mas quando Deus cria na terra, Jesus o político, quando Deus cria na terra algo parecido com alguém com as suas características de domínio, de liderança, quando Deus fala na terra, é como se, em outras palavras, ele estivesse a dizer: na terra tem alguém que vai fazer o que eu estou a fazer no céu. Estende-se a liderança de Deus. É como se Deus tivesse a abrir uma sucursal dos céus na terra e dar ao homem o que Lúcifer tanto procurou fazer: ter uma sucursal, ser igual a Deus. Deus cria alguém como ele. Por isso é que Satanás te odeia. Porque Satanás sabe que você não fez nenhum esforço para ter a imagem. Você não teve nenhum esforço para ter a semelhança de Deus. E ele, tendo a imagem, tendo a semelhança, aliás, não tendo a imagem, forçando-se para ter a imagem, forçando-se para ter a semelhança, foi expulso do reino dos céus, do reino de Deus. O que Deus queria era uma extensão do seu reino na terra. É como se Deus estivesse a dizer: no céu mando eu, mas na terra manda Adão. O que eu estou a fazer no céu, Adão fará na terra. A forma como eu falo no céu, Adão falará na terra. A forma como eu comando no céu, Adão comandará na terra. Deus nos céus tem, a Bíblia diz que ele está num trono. Quem fez o trono? Ai. A Bíblia diz que nos céus tem multidão de anjos, a multiplica. Quem fez isso? Senão ele mesmo. Quem domina? Quem fala? Quem é adorado? Senão ele. Mas ele queria que os céus, assim como Portugal foi como o Brasil foi uma colônia de Portugal, ele queria que os céus, que a terra, fosse uma colônia dos céus, que a terra fosse uma representatividade dos céus. Queria que Adão, o seu governante, o rei, este é o plano de Deus e não morreu. Esta é a grande ideia de Deus. E em Gênesis 3, Lúcifer pergunta: é verdade que Deus diz que não devem comer daquela árvore? Quando Lúcifer dá oportunidade a Adão de desobedecer, de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Lúcifer estava entregando, aliás, Adão estava entregando o domínio. Adão estava entregando o bastão do domínio a Lúcifer. Por isso é que ele torna-se Deus deste século. Quando ele fala em Mateus 4, na tentação de Jesus, quando ele diz: tudo te darei se tão somente te prostrares e me adorares, e ele diz: sai para trás de mim, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorarás. O que ele estava a mostrar? Ele estava a mostrar que ele naquela altura tinha um domínio. Se Jesus se prostrasse, deixa que explique, o maior poder não seria adoração, é submissão à autoridade de Satanás. O que diz? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quer dizer, que está fazendo sobre a submissão de Satanás. Quer dizer, que está no controle. Não, prova lá que você é crente. Eu não preciso te provar isso. Se você me manda te provar, eu estou sobre a sua autoridade, estou sobre o seu controle. Por isso, quanto mais nós
falamos ou queremos responder o que as pessoas dizem ou falam a nosso respeito. Nós estamos sobre o controle dele. Por isso é que muitas pessoas em redes sociais, muitas pessoas que se dotam a redes sociais acabam não subsistindo por causa do domínio que elas sofrem das redes sociais. A primeira ideia de Deus é esta: que o homem governe sobre a terra. Deixa que eu diga, se calhar isso te escandaliza e deva te escandalizar. Deus não nos fez para irmos para o céu. I will show you in the Bible. Eu vou lhe mostrar fatos. Deus fez o homem na terra e disse: domine a terra e sujeite a ela. Domine. Faça com que a terra se submeta a si. Faça com que a terra aceite as suas ordens. Quem deu o nome aos animais? Adão, não foi Deus. Deus trouxe os animais para Adão dar nomes. O que Deus estava a dizer? Quanto aos céus, eu dou nome. Quanto à terra, você dá nome. O que você dá nome, você controla. Come on, Jesus. O que você nomeia, você controla. Sempre que alguém aparecer a te rotular, você aceitar esse nome, a pessoa vai te controlar. Se a pessoa te chamar de burra e você aceitar que é burra, o que a pessoa te nomeou, a pessoa vai te controlar. Deus estava dizendo a Adão: na terra mando eu. Os céus é a minha responsabilidade. Esta é a introdução do Jesus, o político. Nesse estudo não viemos para falar de partidos, não viemos falar de parlamento, quem está certo, quem está errado, quem você devia votar, quem você não devia votar. Nós viemos mostrar que a tua vida é política, que você está sendo regido politicamente. Se você não for consciente, como alguém me dizia, os bons que não gostam da política serão dominados pelos maus que gostam da política. Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança para dominar. Muitos crentes querendo ir ao céu quando deviam estar a dominar a terra. E lembre-se, Deus não criou cristãos, criou homem. Não, por que Elon Musk não é crente? Porque Elon Musk é homem. Donald Trump é homem. Daniel Chapo é homem. Lula é homem. Ramaphosa na África do Sul é homem. Eu estou a citar os presidentes. Se tem um empresário aqui como Elon Musk. Jeff Bezos é homem. São homens. Jack Ma é homem. Deus deu domínio ao homem e não aos crentes. Não disse façamos os crentes, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Os filhos, os que receberam Jesus, devemos estar a fazer mais. Eu explico isso no livro Os Mistérios dos Filhos de Deus. Algo profundo. Mas nossa conversa começa aqui. Até o próximo episódio, em que nós vamos falar acerca de Jesus. Vamos continuar a falar de Jesus, o político. Fique bem. Deus lhe possa abençoar rica e poderosamente. Até breve.